Fala galera, análise de Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1, pela 33ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Reforço aí o pedido para inscrição para a gente bater a marca aí dos 100 primeiros inscritos no canal. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê que o Atlético Paranaense teve mais posse de bola, 57 contra 43, um número relativamente alto para o Atlético como mandante e um número baixo para o Fortaleza como visitante. Aqui embaixo a gente tem a distribuição média dos jogadores em campo e a gente vê aí aparentemente um equilíbrio, mas eu vou substituir os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio de cada uma das equipes. A gente vê que a barra que representa o Atlético e a barra que representa o Fortaleza estão aí mais ou menos à mesma distância da linha do meio de campo, então a gente vê que de fato aí na distribuição em campo houve um equilíbrio entre as equipes. Para entender um pouco melhor o comportamento, né, dos dois times, a gente vê aqui embaixo a concentração de jogadas da partida. Então 25% ocorreram no campo defensivo do Atlético, 46% no meio de campo e 30% no campo defensivo do Fortaleza. E quebrando esses percentuais, a gente vai ver que no meio de campo um equilíbrio, né, do total de jogadas da partida, 24% pelo lado do Atlético e 22% pelo lado do Fortaleza, ocorrendo no meio de campo, mas o Atlético conseguiu construir um pouco mais no seu campo ofensivo. Então, do total de jogadas da partida, 14% foram do Atlético no seu campo ofensivo e 9% foram do Fortaleza no seu campo de ataque. Então, o Atlético conseguindo construir um pouco mais perto do gol do Fortaleza. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio das equipes ao longo do jogo e a gente vai ver muito mais barras vermelhas do que azuis, o que mostra que o Atlético dominou a partida por mais tempo, né? Um domínio mais intenso aqui perto dos 30 minutos do primeiro tempo e perto dos 30 do segundo tempo, e o Fortaleza dominou a partida aqui mais no início do jogo, né? Desde o início até praticamente os 15 minutos do primeiro tempo e depois só dois trechos pontuais aqui no final do primeiro tempo e também aqui perto dos 10 minutos do segundo tempo, de resto, domínio do Atlético Paranaense. A intensidade do domínio varia desde 100, representando um domínio total da equipe mandante, até menos 100, representando um domínio total da equipe visitante. E na média da partida, a intensidade ficou em 10, que é aí um número relativamente alto para a equipe mandante. Então o Atlético aí, na média, dominando a partida, como a gente já consegue ver aí pelas barras aí desse gráfico. Aqui do lado direito, a gente vai ter agora algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender aquilo que as equipes produziram em termos de criação e de finalizações. Então, a gente vai começar aqui pela expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. A gente vê aí um equilíbrio, né? Exatamente um equilíbrio, com 0,47 de expectativa de assistência para as duas equipes, né? Números relativamente baixos de expectativa de assistências, tanto para Atlético quanto para Fortaleza. Em termos de finalizações, o Atlético foi melhor, né? Foram 20 finalizações contra 13 do Fortaleza. De qualquer forma, esses números aí são relativamente altos, considerando que o Atlético era o mandante e o Fortaleza o visitante. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações em si. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols, que é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades que ela criou, e para a expectativa de gols pós-chute, que além da qualidade da oportunidade, também vai considerar a qualidade da finalização em si ou a dificuldade que o goleiro teria para defender a finalização. Então, somando todas as finalizações do Atlético Paranaense, todas as oportunidades do Atlético Paranaense, a expectativa era que marcasse 1,26 gols, e o Fortaleza 0,62. Então aqui um número mediano para o Atlético e um número baixo para o Fortaleza e uma clara superioridade do Atlético aí 1,26 contra 0,62. Mas considerando a qualidade das finalizações também, aí a expectativa de gols do Atlético cai para 0,44 e do Fortaleza cai para 0,55. E aí o cenário fica de maior equilíbrio, né? 0,44 a 0,55, praticamente um equilíbrio nesse quesito. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. E a gente vê o Atlético indo mal aqui, com um valor de menos 0,82, né? Ou seja,
a expectativa de gols do Atlético reduziu em praticamente um gol, né, de 1,26 para 0,44. Pelo lado do Fortaleza, essa diferença é de menos 0,07, né? Então, apesar de um viés negativo, praticamente zero esse valor, ou seja, o Fortaleza aí foi neutro nas finalizações, praticamente manteve aí a expectativa de gols que já tinha com base nas oportunidades criadas. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma dimensão do desempenho dos goleiros na partida. Então a gente vê aqui que a expectativa era que o Atlético marcasse 0,44 gols e marcou um gol. Então essa diferença de 0,56 mostra um desempenho relativamente ruim do goleiro do Fortaleza. E a gente vai ver a mesma coisa para o goleiro do Atlético, né? Que a expectativa era que ele tomasse 0,55 gols, tomou um gol. Então essa diferença de 0,45 vai mostrar aí um desempenho relativamente ruim também do goleiro do Atlético Paranaense. Aqui embaixo eu trago esses números em forma de gráfico de barras para a gente tentar entender o que foi mais determinante na construção do placar de cada uma das equipes. Então a gente vê que, pelo lado do Atlético, com base nas oportunidades criadas, chegou aqui a quase um gol e meio, aí, né, 1,26 de expectativa de gols. O mau desempenho nas finalizações, né, reduziu a expectativa para praticamente meio gol, né, então essa barra vazada aqui, ela reduz a expectativa de gols do Atlético, e aí o mau desempenho do goleiro do Fortaleza elevou um pouco mais a expectativa, fazendo com que o Atlético chegasse em um gol marcado. Então a gente vê aí essa barra de finalizações relativamente alta, aí, mostrando, né, o mau desempenho do goleiro, do Atlético nas finalizações, mas isso sendo compensado novamente pelo mau desempenho do goleiro do Fortaleza. E quando a gente olha aqui pelo lado do Fortaleza, a gente vê que as oportunidades criadas têm mais ou menos o mesmo tamanho do mau desempenho do goleiro do Atlético, né? E o desempenho neutro que a gente já tinha visto nas finalizações, então a gente vê que a construção de oportunidades do Fortaleza e o mau desempenho do goleiro do Atlético foram mais ou menos equivalentes na construção do placar do Fortaleza, fazendo o Fortaleza chegar aqui em um gol marcado. E para finalizar a análise, se a gente olhar todas as estatísticas aqui, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender a qualidade das duas equipes na partida. Pelo lado do Atlético, a gente vê aqui uma estatística com 4 estrelas, né, que foi a de finalizações, duas com 3 estrelas, né, expectativa de gols e número de gols marcados, e as demais estatísticas aqui com uma estrela, então aí aparentemente uma partida de mediana para baixo pelo lado do Atlético Paranaense, e pelo lado do Fortaleza a gente tem mais ou menos o mesmo cenário, uma estatística com 4 estrelas, uma estatística com 3 estrelas e as demais estatísticas com 2 estrelas. Então aparentemente aí um desempenho mediano das duas equipes e o placar aí de 1-1 parece ter sido justo, representando bem aí o jogo. Então, fechamos aí mais uma análise de Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1. Espero que vocês tenham gostado e fica novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!